Hoje vamos analisar um caso do início do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Alemanha. Lucia Berlin nasceu em 8 de julho de 1895 em Berlim, na Alemanha. O pai dela era fabricante de charutos e a mãe cuidava das crianças em casa. A economia alemã prosperava durante a rápida industrialização, tornando a Alemanha uma das maiores potências econômicas mundiais. O Vale do Ruhr e outros polos industriais cresciam rapidamente, impulsionados pela mineração de carvão, produção de aço e uma indústria química inovadora em corantes, farmacêuticos e fertilizantes. A rede ferroviária da Alemanha permitia transporte eficiente de mercadorias, reforçando sua dominância econômica na Europa. Berlim, a capital, era o coração político e econômico do Império Alemão. Era uma metrópole vibrante, com infraestrutura moderna, bondes elétricos e sistema de esgoto avançado. A cidade concentrava várias instituições financeiras, como bancos e a Bolsa de Valores, essenciais para a expansão econômica da Alemanha. Berlim tornou-se centro de ciência e educação, com instituições como a Universidade Humboldt atraindo acadêmicos e pesquisadores, consolidando seu status de capital dinâmica e progressista. Apesar da prosperidade econômica e cultural de Berlim, moradores pobres como Lúcia e sua família viviam em condições difíceis. Frederico, pai de Lúcia, trabalhava muito como fabricante de charutos, recebendo salários baixos que mal cobriam as necessidades da família. A moradia era um problema para famílias trabalhadoras, muitas vezes amontoadas em apartamentos pequenos e insalubres, onde doenças como cólera e tuberculose eram comuns. Apesar dos desafios, os pobres não estavam totalmente desamparados. Movimentos de reforma social e sindicatos estavam ganhando força, defendendo melhores condições de trabalho, salários mais altos e melhorias na habitação. Organizações de caridade e programas municipais tentaram combater a pobreza, mas os recursos eram frequentemente insuficientes para as crescentes demandas da cidade. Para Lucie, seus pais e 2 irmãos mais velhos, a vida era uma luta constante. A família Berlin vivia no número 130 da rua Akkostrasse, uma longa e populosa via no norte da cidade, famosa por sua comunidade operária. A região tinha muitos contrastes. Por um lado, havia muitos trabalhadores honestos querendo trabalhar duro para sustentar suas famílias, enquanto por outro, o local era infame por atividades criminosas, incluindo a presença de cafetões, prostitutas e estabelecimentos de CDs. Os grandes cortiços da rua abrigavam milhares de moradores de várias profissões, vivendo em apartamentos pequenos e superlotados. Apesar desses desafios, muitos estavam determinados a oferecer uma criação estável e moral para seus filhos, mas esses lares contrastavam fortemente com o vício que assolava o bairro. Era difícil manter dignidade e integridade em meio a tantas dificuldades. Lucie era uma criança agradável, prestativa, educada e popular entre as outras. Ela estudava na escola local, saía cedo e voltava por volta das 11 horas. Na quinta-feira, 9 de junho de 1904, ela manteve a rotina. Chegou em casa, após as 11 horas, cumprimentou a mãe e saiu para brincar. Quando chegou a hora, ela entrou para ajudar a preparar o almoço do pai, que chegava pouco depois do meio-dia. A família almoçou junta antes de Friedrich voltar ao trabalho às 12h45. Para os Berlins, era um dia comum. Logo após o almoço, Lucie pediu à mãe a chave do banheiro comunitário, que ficava no andar de cima. A mãe deu a chave e pediu para não demorar nem conversar, pois sairiam em breve. Com o tempo, Frau Berlin percebeu que Lucie não voltou. Preocupada, foi aos banheiros e viu a porta trancada. Ela chamou Lucie, mas não teve resposta. Preocupada, começou a imaginar onde a filha estaria. Ela avisou Bruno que sua irmã sumiu e juntos começaram a procurá-la. Após buscarem pelo prédio, caminharam pelos bairros, chamando por Lucie. As pessoas saíram de casa, curiosas com a comoção, e algumas se juntaram à busca enquanto os minutos se transformavam em horas. A preocupação de Frau Berlin virou pânico. A mente dela se encheu de possibilidades. Ela sabia que não moravam na melhor parte da cidade e que o prédio tinha alguns moradores de reputação duvidosa. Uma criança disse ter visto Lúcia com 2 meninas.
Mas a senhora Berlim não achava isso possível, pois sua filha era obediente e não saía sem permissão. Ao voltar do trabalho naquela noite, Frederico encontrou sua esposa angustiada. Ao saber do sumiço de Lúcia, ele se uniu à busca, perguntando freneticamente a vizinhos, amigos e parentes por informações. Após 2 horas sem sucesso, ele procurou a polícia e registrou o sumiço da filha Lúcia. A polícia divulgou rapidamente a descrição da criança desaparecida e avisou a imprensa. Eles disseram que Lúcia usava um vestido marrom escuro, avental preto, meias brancas e botins vermelhos. Ela usava um delicado medalhão de ouro no pescoço, joia querida que a tornava reconhecível. Os policiais então começaram a interrogar várias pessoas nos bairros, muitas das quais eram de natureza duvidosa. A rua onde moravam, apesar de abrigar muitas famílias trabalhadoras, era também conhecida pelos seus elementos mais sórdidos. A região há muito tempo era um refúgio para pequenos criminosos, andarilhos e pessoas que viviam à margem da sociedade. Cafetões, prostitutas e ladrões frequentemente se misturavam nos becos mal iluminados e os cortiços compartilhados eram conhecidos por abrigar figuras duvidosas. Os policiais encontraram indiferença, medo e memórias vagas ao pressionar por informações. Alguns moradores hesitavam em falar, provavelmente porque eles mesmos frequentemente caminhavam na tênue linha entre o comportamento aceitável e o ilegal. Relatos inconsistentes e contraditórios dificultaram a reconstrução dos passos de Lucy. Apesar dos esforços, uma preocupação começou a surgir na investigação. Em um bairro assim, o desaparecimento de uma criança poderia facilmente passar despercebido em meio ao caos e ao anonimato do submundo local. No entanto, a polícia continuou entrevistando os moradores da região. E à medida que mais pessoas se apresentavam para dar informações sobre quando tinham visto a menina pela última vez, um padrão começou a surgir. Testemunhas viram um homem suspeito, de 30 a 40 anos, com leve mancar. Disseram que ele tinha barba, chapéu de palha e calças largas e folgadas. Eles também afirmaram que o viram passando pelo arco para as ruas, segurando a mão de uma criança que correspondia à descrição de Lucy. Testemunhas relataram o mesmo homem com a menina indo para o Parque Humboldtheim. Em 1904, era só uma mistura de espaços recreativos e áreas isoladas. Essa pista trouxe mais urgência à investigação, pois sugeria que Lucy poderia ter sido atraída por esse indivíduo para um local remoto, fora de vista, onde suas ações provavelmente passariam despercebidas ou sem serem contestadas. A polícia seguiu tentando identificar o homem a partir das várias descrições das testemunhas. Esperavam que alguém trouxesse informações específicas para confirmar sua identidade. Os jornais noticiaram a história da menina desaparecida e os artigos apelaram ao público por qualquer informação sobre seu paradeiro. Todos descreveram sua aparência e as roupas que ela usava no dia em que desapareceu. Muitas reportagens mostravam a preocupação com as condições perigosas em bairros como Akostrasse, onde crime e vício cresciam entre famílias trabalhadoras que tentavam viver honestamente. À medida que o primeiro dia passava sem sinal de Lúcia, o tom da cobertura mudou. A especulação sobre seu possível rapto e o medo de crime começaram a dominar as manchetes. Com o interesse do público crescendo, a polícia ampliou a investigação e interrogou todos na área com antecedentes suspeitos devido à pressão. A descrição da menina foi redistribuída, destacando seu medalhão dourado e botas vermelhas curtas, na esperança de facilitar a descoberta. Em 11 de junho, 2 dias após o sumiço de Lúcia, a descrição de uma menina era redistribuída. Um pescador, perto da ponte Weidendammer, viu um embrulho envolto em papel manchado de sangue flutuando no rio Spree. Ele rapidamente o recolheu e, ao abrir o pacote, deparou-se com uma visão horrível, o torso de uma menina. O pescador retornou à margem e chamou a polícia. Felizmente, as autoridades logo chegaram e presumiram que o pacote macabro havia sido jogado na água entre a Ponte Marshall e o cais do Reichstag. Os policiais usaram um novo sistema de registro e, em menos de 1 hora, ligaram a descoberta à menina de 9 anos desaparecida, Lúcia Berlim. As roupas descritas nos relatórios de pessoas desaparecidas correspondiam aos fragmentos de tecido encontrados com o torso, o que deixou pouca dúvida sobre a identidade da vítima como Lúcia Berlim. O Dr. Arthur Schulz, um renomado perito forense, foi chamado para examinar a falecida.
O chefe de polícia, Jorge von Boris, ordenou que Frederico Berlim fosse ao necrotério identificar os restos mortais. A descoberta do torso da filha devastou Frederico, que mal conseguia acreditar no que via. Ao reconhecê-la, notou a pequena cicatriz abaixo do peito, marca que ele conhecia como pai. Naquele momento, a perda ficou ainda mais insuportável. O caso avançou quando o Dr. Fritz Strassmann, renomado perito forense, fez uma autópsia detalhada no torso. Através do exame do conteúdo estomacal, ele conseguiu determinar o horário aproximado da morte e concluiu que Lucy havia morrido cerca de 1 hora após consumir sua refeição do meio-dia. Em 9 de junho, as descobertas do pai revelaram detalhes horríveis dos momentos finais. A jovem provavelmente foi agredida e depois estrangulada. Para aumentar o horror do crime, o Dr. Strassmann determinou que seu corpo havia sido esquartejado após a morte. No entanto, a forma desajeitada e sem habilidade como isso foi feito sugeria que o autor do crime não tinha conhecimento médico ou anatômico. A descoberta assustadora causou choque na comunidade, e a polícia agora intensificou seus esforços para encontrar a pessoa ou as pessoas responsáveis por um ato tão hediondo. Com o avanço da investigação, os policiais logo focaram em Johanna Libertut, uma prostituta com passado difícil. Ela foi liberada após 3 dias de detenção em 11 de junho, presa por insultar um cliente durante uma briga. Ela morava no mesmo prédio e no mesmo andar que a família Berlim, tornando-se uma possível pessoa de interesse no caso. Logo após ser liberada, ela recebeu a visita de Theodor Berger. Esse homem disse a alguém na escada que era comerciante de usados e velho conhecido de Johanna. Quando perguntada, Johanna Libertut disse aos investigadores que achava que havia confusão e que o homem era Otto Lentz, um suspeito que ela conhecia há anos. Intrigados pela pista, policiais logo buscaram Otto Lentz, suspeito do crime. Em 13 de junho, ele foi preso. Apesar das suspeitas, Otto Lentz apresentou um álibi para o momento do crime. Um agente de seguros afirmou estar com ele até às 14h do dia 9 de junho, hora aproximada da morte de Lucy. Essa informação o excluiu das investigações e a atenção voltou-se para Theodor Berger. Após a polícia investigar mais a fundo, perceberam que ele não era um comerciante de artigos usados, como havia alegado. Na verdade, ele morava com Johanna Libertut há 18 anos, mas era seu cafetão, não parceiro. Seu histórico criminal mostrou vários delitos, como danos à propriedade, distúrbios públicos, lesão corporal grave e roubo. Os policiais notaram que ele era violento e manipulador, passando a considerá-lo um suspeito viável. Assim, várias testemunhas deram depoimentos que implicavam Theodoro Berger. Esses relatos traçaram um retrato preocupante de um homem que havia sido visto nas proximidades dos apartamentos da família Berlim, quando Lucy desapareceu. E foi relatado que ele estava apresentando um comportamento altamente suspeito, somado à sua proximidade com a casa da família Berlim, seu extenso histórico criminal e o crescente número de testemunhos. Theodoro Berger agora se tornou o ponto central da investigação. Ele e Johanna Libertut foram então presos e levados sob custódia ao mesmo tempo. Um barqueiro ao sul de Plötzensee encontrou uma cabeça e braços, confirmados como de Lucy Berlim. A polícia interrogou ambos os suspeitos. Theodoro Berger afirmou ser inocente, dizendo que não viu Lucy naquele dia e que dormia no apartamento de Johanna Libertut. Porém, seu álibi não parecia convincente. Johanna Libertut disse à polícia que, ao voltar para casa após sair da prisão, notou o sumiço de uma pequena cesta de viagem. Ela disse que perguntou a Theodoro Berger onde estava, e ele respondeu isso. Após se embriagar, ele levou uma mulher ao apartamento e, sem poder pagar, deu a ela a cesta de viagem. Embora parecesse plausível, ao perguntarem a Theodoro Berger se podia dar o nome ou uma descrição da mulher, os policiais não tiveram resposta. Ele não conseguiu fazer nenhum dos dois. Suas respostas vagas e inconsistentes só aumentaram as suspeitas, deixando os investigadores desconfiados de sua história e aumentando o foco deles em seu envolvimento no crime. Em 17 de junho, a imprensa informou que a polícia buscava uma cesta de viagem branca de 60 centímetros de comprimento e 50 centímetros de altura relacionado ao assassinato de Lucy Berlim.
Durante a investigação, policiais pediram ao químico Paulo Gesserich que buscasse vestígios de sangue no apartamento de Joanna Libertucci. Os químicos analisaram minuciosamente itens como roupas e sapatos de Theodoro Berger, pia da cozinha, cano de esgoto, facas e partes do assoalho do quarto. Todos os itens foram testados para sangue, mas apenas as roupas de Theodoro Berger apresentaram manchas tênues em algumas áreas. Mas, infelizmente, as evidências de sangue foram tão completamente lavadas que não puderam ser analisadas mais a fundo, deixando os investigadores com poucas evidências concretas para seguir. Na tarde de 26 de junho, um barqueiro foi à delegacia local com informações cruciais sobre o caso. O homem afirmou ao policial que desconhecia a investigação sobre a morte da garotinha, pois não lia jornais há semanas. Ao saber do caso, ele lembrou de algo importante. Em 11 de junho, ele retirou do rio Spree, acima da Kronprinzenbrücke, um cesto de viagem que correspondia à descrição do procurado pelo crime. No dia seguinte, investigadores examinaram os cestos de viagem e encontraram pequenos pedaços de papel de embrulho grudados nas laterais. O papel era parecido com o usado para embrulhar partes do corpo. Johanna Libertucci confirmou que o cesto era dela. Depois, ele foi encaminhado para peritos do Departamento de Medicina Legal para análise detalhada. Na análise, vestígios de sangue e fibras de lã foram encontrados na trama do cesto. As fibras de lã coincidiam com as roupas de Lucy Berlin, ligando o cesto à vítima. Os vestígios de sangue foram submetidos a um teste, desenvolvido em 1900, e que conseguiu confirmar que o sangue era humano. Essas descobertas foram provas essenciais que ligaram Theodoro Berger diretamente ao crime. Dias depois, foi acusado pelo assassinato de Lucy Berlin, de 9 anos. No dia 31 de julho de 1904, aconteceu o funeral de Lucy Berlin. O cortejo começaria às 15h30, mas às 14h quase 1000 pessoas já estavam em frente ao necrotério, aguardando para homenagear a jovem brilhante cuja vida foi tragicamente interrompida. O cortejo, com carro funerário aberto e banda marcial, saiu do Instituto de Medicina Legal e percorreu as ruas até o cemitério Santa Elizabeth. Após a entrada no cemitério, ainda mais pessoas foram às ruas se despedir da menina, compartilhando o sentimento de perda de toda a comunidade. Os jornais que acompanhavam o caso desde o desaparecimento da jovem relataram o evento em detalhes, refletindo a tristeza que tomou conta da cidade. O julgamento de Theodoro Berger iniciou em 12 de dezembro de 1904 e logo virou um evento muito divulgado que cativou Berlim. Em 10 dias, cerca de 1000 testemunhas depuseram, incluindo a mãe da jovem falecida, que lembrou uma conversa com a filha antes da tragédia. Ela disse ao tribunal que avisou Lúcia para não sair com estranhos e que a filha respondeu com confiança. Eu não sou burra, mãe. Ninguém vai cortar minha cabeça e jogá-la na água. Apesar das evidências crescentes contra Theodoro Berger, ele continuou negando todas as acusações, chegando a se comparar a Cristo, de pé diante de Pôncio Pilatos. O julgamento ocorreu em um tribunal cheio, com o público aguardando cada revelação. A imprensa de Berlim detalhou tudo, até publicando depoimentos integrais das testemunhas. Com o aumento do interesse público, pediram pena de morte para Theodoro Berger. Mesmo que o julgamento estivesse em andamento há apenas alguns dias, as provas forenses desempenharam um papel fundamental no caso da acusação. Dr. Schultz explicou as semelhanças entre as fibras de lã das cestas de viagem e das roupas de Lúcia. Ele também explicou os resultados do exame de sangue, que confirmaram que o sangue na cesta era humano. A defesa tentou desacreditar a evidência, trazendo peritos que contestaram a análise das fibras e consideraram o exame de sangue inconclusivo. O perito Augusto Wassermann afirmou ao tribunal que os exames foram feitos corretamente e o sangue era humano. Ele também falou sobre a causa da morte de Lúcia, afirmando que ela provavelmente morreu sufocada, ou por um travesseiro pressionado em seu rosto, ou por ter sido sufocada por mãos, e não estrangulada. Já os advogados de defesa tentaram enfraquecer o caso da promotoria, destacando que não havia sangue no apartamento. E eles também argumentaram que o design comum das cestas de viagem significava que ela não poderia ser ligada de forma conclusiva ao crime.
A defesa afirmou ao tribunal que as provas da promotoria eram só teóricas e circunstanciais. Nenhuma testemunha identificou Teodoro Berger com a criança no dia do desaparecimento. A promotoria não apresentou prova que o ligasse ao crime. Após os depoimentos das testemunhas, o juiz resumiu e o júri foi deliberar. Mesmo com a complexidade e os argumentos, a decisão deles foi rápida. Eles deram veredito unânime, declarando Teodoro Berger culpado de homicídio culposo. Após o júri, o juiz deu a sentença. Ele reconheceu a gravidade da infração, destacou a importância da justiça e segurança pública e sentenciou Teodoro Berger a 15 anos de prisão. Para proteger a sociedade, ao ser libertado, o juiz determinou mais 10 anos de liberdade condicional supervisionada. Durante esse período, Teodoro Berger seria monitorado de perto para ajudá-lo a evitar reincidência. Teodoro Berger foi então levado para a prisão para cumprir sua sentença. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem, como de costume. Deixem comentários ou sugestões e espero vê-los no próximo caso.